Oi. O nome desse menino é James Gordon Walcott. E quando ele tinha 15 anos, ele assassinou a família inteira dele. O pai dele foi encontrado na sala, ele tinha levado 2 tiros no peito. A mãe dele foi encontrada no quarto e ele atirou tanto na cabeça dela quanto no peito dela. E a irmã ainda estava viva, mesmo ele tendo atirado 2 vezes na cabeça dela e 1 vez no peito. Ela morreu no hospital. Ele não chegou a ser preso, porque os médicos falaram que ele tinha algum tipo de problema mental. E foi transferido para um hospital com pessoas com problema mental. 7 anos depois ele foi solto. E hoje em dia ele é esse cara. E é um professor de universidade super renomado, já ganhou vários prêmios. E os alunos dele amam ele e defendem toda vez que alguém fala sobre esse caso. Essa é a família Cooper. Na foto tá a mãe, a avó e 2 crianças. Quando eles tiraram a foto tava de boa. Não tinha ninguém do lado, só eles. Quando eles revelaram a foto, eles conseguiram ver que tinha o corpo de um homem pendurado, morto. Oi. Acho que todo mundo já viu esse filme. Da órfã e tal, que enfim, mó rolê. Só que não sei se vocês sabem, mas isso é baseado numa história real. Essa mulher de fato existiu. E é essa menina aqui. E ela fingiu ser uma menina órfã. Só que ela, na verdade, tinha 33 anos e ela era uma mulher adulta, formada, normal. Mas ela tinha uma doença que fazia ela parecer com uma criança mais nova. Não uma criança mais nova, de fato uma criança. E não uma mulher de 33. E ela começou a agir como uma criança também. Foi adotada por 2 irmãs que eram esquizofrênicas. E ela era tão convincente que ela conseguiu persuadir uma das mulheres pra fazer ela torturar o seu próprio filho. Essa é a mulher que ela adotou. E ela conseguiu convencer ela de torturar o próprio filho. As irmãs começaram de fato a torturar ele. Resumindo muito a história, a polícia conseguiu descobrir, prendeu as 2 irmãs e salvou o menininho. Só que a pior parte é que, quando os policiais chegaram lá, acharam que a mulher era de fato uma criança também. E mandaram ela de volta pra uma casa de adoção. E depois disso ela ficou desaparecida. E ninguém sabe onde ela tá. Tipo, até hoje. Ela pode ser sua vizinha e você não sabe. Oi? Uma menina de 14 anos queria muito ter a orelha furada. Só que os pais dela nunca deixavam. Até que um dia ela conseguiu convencer os pais. E eles deram dinheiro pra ela ir no shopping furar a orelha. Só que ela teve a brilhante ideia de guardar o dinheiro e furar ela mesma. De início deu tudo certo. No dia seguinte ela foi pra aula e ela começou a sentir umas dores muito bizarras na cabeça. Ela foi pro banheiro e começou a ver que a orelha dela tava super inflamada, inchada. E uma parte da orelha dela tava muito estranha. Tava saindo uns negócios, enfim, tava muito esquisito. E ela achou melhor cortar. Quando eu li eu fiquei tipo, cortar? Mas enfim, ela achou melhor cortar. E no momento que ela cortou, ela sentiu uma dor pior ainda, viu tudo preto e teve que ir pro hospital. Chegando no hospital, o que o médico falou pra ela deixou ela muito chocada. Ele falou, então, a sua infecção deu ruim total. Quando você cortou, afetou seu nervo óptico. Então, você agora vai ficar cega pro resto da vida. Oi! O nome desse cara é Jim Jones. E eu particularmente tenho medo dele. Ele foi, podemos dizer, um líder religioso. Ele foi líder e fundador de uma seita chamada Templo dos Povos. Ele tinha todo um discurso de igualdade. O discurso dele era bem convincente. E a mãe dele falava que achava que ele era, tipo, uma reencarnação de um messias, enfim. E essa seita ficou bem famosa. E ele ficou bem famoso também, porque em novembro de 1978... ele falava que o mundo ia acabar. Em uma guerra nuclear, não sei o que, enfim. Ele era a salvação de alguma coisa. Depois de um tempo, ele criou um lugar chamado Jonestown, que era tipo uma vila e várias pessoas moravam lá. E ele impedia as pessoas de saírem. Ele queria que as pessoas fossem fiéis a ele. Inclusive, ele chegou a dar um negócio falando que era veneno pras pessoas, mesmo que não era veneno, para as pessoas tomarem, porque ele queria saber se as pessoas eram fiéis ou não. Algumas pessoas conseguiram fugir desse lugar chamado Jonestown. E todo mundo que fugia falava que, tipo, as mulheres eram estupradas em troca de bênçãos. Ele torturava psicologicamente as pessoas, sequestrava crianças, enfim. Cada crime pior que o outro. Mas vai piorar. Curte pra parte 2. Oi! Essa era a entrada dessa comunidade criada pelo Jim Jones, chamado Jonestown. Enfim, eu já falei alguns crimes que ele cometia lá dentro. Algumas pessoas que conseguiam fugir de lá e contavam. Ele privava as pessoas de sono e alimento. Ameaçava fisicamente, moralmente e mentalmente. Isolava as crianças das famílias. Ele podia interferir no casamento e na vida do casal. A coisa mais bizarra de todas foi em novembro de 1978, quando mais de 918 pessoas morreram num suicídio coletivo, sob as ordens do Jim Jones, que deu pra todo mundo um veneno misturado com ponche de frutas. E algumas pessoas que não beberam na hora, não foram fiéis a ele, foram mortas ou a facadas ou a tiros. Oi. O nome desse cara é Kirk Alexander. E ele, há 10 anos, pedia pizza na Domino's todos os dias. Tipo, todos os dias, durante 10 anos, ele pedia pizza na Domino's. Em uma específica Domino's. Tipo, dava 6 da tarde, a galera não precisava nem mais falar. Tipo assim, faz a pizza do Kirk aí. Até que um dia, ele não pediu. E a gerente da Domino's achou muito estranho. Essa mulher aqui, chamada Sarah. E no dia seguinte também não, e no outro também não. Ele ficou 11 dias seguidos sem pedir pizza. E todo mundo ficou tipo, what?
what? E ela falou, não, tem alguma coisa errada. Então eles mandaram esse cara, trabalhava na Domino's, ir na casa do cara, ver se tava tudo bem com ele. Olha que engraçado. Quando ele chegou, ele viu que as luzes estavam acesas, mas ele bateu na porta e ninguém atendeu. Ela ligou pra polícia. E quando a polícia chegou na casa dele, ele tava jogado no chão, tentando respirar. Ele tava tipo... Ele foi levado às pressas pro hospital. Enfim, a Domino's salvou a vida dele. Oi. Em maio de 1981, um menininho de 9 anos estava jantando com a família dele, até que quando todo mundo foi dormir, ele se escondeu debaixo da mesa da sala pra comer doce escondido da família dele. Tava todo mundo dormindo já, até que ele começou a ouvir passos na cozinha. E quando ele chegou na cozinha, tinha um cara de costas, um cara que ele nunca tinha visto. E ele ficou tipo... E ele foi tipo voltando devagarzinho pro cara não perceber que ele tava lá. E voltou pra cama dele. E ele começou a perceber que de noite ele começava a ouvir passos e barulhos que, tipo, não era a família dele. Até que um dia ele tava dormindo e ele viu um par de olhos, tipo, ali. Enfim, ele contou pros pais, que chamaram a polícia, e eles descobriram que esse cara tava morando na casa dele há 6 meses. Oi? Em 1990, uma mulher chamada Selene Delgado desapareceu no México. E a história podia acabar por aí, mas ela continuou postando no perfil dela no Facebook. E a maioria das pessoas, quando vai ver no Facebook, tá adicionado por ela e é amigo dela no Facebook. Essa aqui era ela quando ela desapareceu e esse aqui é o perfil dela, se vocês quiserem ver lá. E a TV mexicana, tipo, falou na época que a família dela já tava procurando ela há 8 anos. Isso, tipo, no início dos anos 2000. Estamos em 2020. E até hoje não tem nenhuma informação de onde ela tá. Ninguém sabe se aquilo ali é literalmente a conta dela mesmo, ou se é um fantasma, ou se foi um tipo de experimento social. Eu sei que todo mundo entra e vê que, tipo, ela segue a pessoa. E outras pessoas dizem que, na verdade, não. A conta dela só é configurada pra, tipo, só receber mensagem. Então parece que você já adicionou. Mas, enfim, o que vocês acham? E me digam aqui se vocês têm ela como amigo. Oi? Em 1990, isso é uma história real, by the way, um menino chamado Chanel Chambalawan, eu acho que assim pronuncia, nasceu com uma marca de nascença assim na cabeça dele, aqui atrás, e uma maior ainda na testa. Quando ele tinha 3 anos, ele falava sobre a vida passada dele. E o nome dele na vida passada era Bauakai. Ele era um professor que estava indo pra escola de bicicleta. Alguém atirou nele pela cabeça. Entenderam? Ele morreu na hora. Então esse menininho pediu pra avó dele levar ele pra casa antiga dele. E ela levou. Ele sabia chegar lá. Ele dizia que lembrava. Quando ele chegou nessa casa, e as pessoas que moravam naquela casa falaram que sim, um cara chamado Bauakai morava naquela casa. O nome que ele falou que tinha na outra vida. Ele tinha 3 anos. E o menininho falou o nome da esposa dele, das filhas dele, tudo. Ele sabia tudo. E os familiares dele confirmaram que o cara de fato morreu com um tiro na cabeça. Enquanto ele tava indo pra escola e ele era o professor. Oi! Os irmãos moravam juntos aqui na Flórida. Tudo tava bem até que uma tragédia aconteceu. O irmão Jeremy estava no andar de baixo quando ele ouviu o irmão Jeff gritar. E ele estava no banheiro. Ele foi correndo atrás do irmão. E isso aqui estava acontecendo. Na verdade, isso aconteceu. Quando ele chegou lá, a pia caiu e levou o irmão dele pela pia. Não só a pia, como o banheiro inteiro caiu. E ele caiu de muitos metros. Esse aqui era o irmão. Todo mundo achou que a casa inteira ia colapsar, ia cair. Que toda a vizinhança evacuou. E ele achou que de alguma forma o irmão poderia ter sobrevivido. Só que o irmão dele nunca foi achado. O corpo dele nunca foi achado. Oi! Vocês sabiam que todo mundo na vida passa por um assassino na rua, tipo, lado a lado, pelo menos 36 vezes na vida toda? 36. O número de pessoas que morrem quando estão tirando selfie é 2 vezes maior do que pessoas que são atacadas por tubarão. Vocês sabiam que a porta da geladeira é, tipo, magnética? Porque normalmente crianças morriam dentro da geladeira porque elas se escondiam lá dentro e não conseguiam sair? Oi! Tinham 2 amigos que estavam no parque de diversão, assim. Eles estavam jogando vários jogos até que eles chegaram em um, era comandado por um palhaço. Os 2 odiavam o palhaço, mas resolveram jogar mesmo assim. Porque um deles falou que ia no banheiro e o outro ficou esperando. Quando ele voltou, ele viu que o amigo dele não estava em lugar nenhum. Ele tinha sumido. E ele perguntou pro palhaço que trabalhava ali onde é que tava o amigo dele. O palhaço falou, ele foi comprar um cachorro quente. Ele falou, tá, e começou a jogar. E esse jogo era aquele que você tinha que jogar bolinhas assim pra derrubar um objeto. Ele passou pelo round 1 e pelo round 2. E quando ele chegou no round 3, o objeto em cima da mesa era a cabeça do amigo dele. Oi? O nome desse cara é Greg Mentelfeld. Ele vivia grudado com o cachorro dele. Ele sempre deixava o cachorro dele lamber ele. Até que um dia ele teve que ir correndo pro hospital. Quando ele chegou lá, os médicos falaram que ele tinha contraído uma doença. Uma infecção muito comum, que é uma bactéria que normalmente tá na saliva de gatos ou cachorros. O nome é Catnopitl... Não sei falar o nome da bactéria. E a doença começou a se espalhar muito rápido pelo corpo dele. E ele teve que amputar as 2 pernas e os 2 braços.
Tudo isso por causa da saliva do cachorro dele. Então, cuidado. Oi! Assim como no Brasil tem várias lendas urbanas, aqui nos Estados Unidos também tem umas. E hoje eu vou falar do Eyeless Jack, que é esse mocinho aqui. É conhecido por tirar os rins das pessoas enquanto elas dormem. Mas ele também não deixa nenhuma cicatriz. Ele também nunca foi pego no ato. Dizem que ele é super alto. E isso saindo do olho dele é sangue. E ele também não pode ser morto. Não consegue matar ele com arma nenhuma. Tipo, ele é imortal. Ele era tipo um garoto normal. Ele não tem olho, por isso que fica sangrando o tempo todo. É tipo super rápido e super forte. Ele é tipo invencível. Ele pode ficar invisível.